E aí, galera, tava vendo aí uns memes aí na internet, que eu gosto de dar uma olhada de meme científico, e tive a ideia aí de, lançar pro nosso canal, estudar com base em alguns memes aí, principalmente memes químicos. Então tá aí o cara aí, esse meme aqui, não sei se você conseguiu entender ele aí, mas nós vamos dar uma explicada. Ele tá aqui, ó, bem feliz nessa primeira imagem. Aqui também, ok, né? Ele tá aqui feliz porque um oxigênio mais um oxigênio, dois, beleza. Um carbono com dois oxigênios, CO2 também, ok. Mas e aí? E aqui eu tenho dois hidrogênios, nitrogênios, aliás, dois hidrogênios, e aqui no resultado, né, só tem um nitrogênio. Que matemática é essa, né? E a química tem. Vamos tentar entender isso daí um pouquinho melhor, né? Tentar entender um pouquinho melhor isso daqui. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Deixar o joinha nos vídeos, também tem aí o Instagram. Vamos para aqui para a explicação. A primeira parte é o seguinte, pessoal. Isso aqui nada mais é que questão de estequiometria, tá? Uma questão de estequiometria. Você tem aqui o átomo de oxigênio que vai se unir com outro átomo, né, de oxigênio, só. Átomo de oxigênio que vai se unir com outro átomo de oxigênio, formando uma molécula, o O2, né? E como é que isso acontece? Nós temos que saber que o oxigênio ele é da família 16 lá da tabela periódica, portanto ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos passar. Eu gosto de falar para os meus alunos essa questão do quadrado, né? Você desenha um quadrado em volta do átomo, do símbolo do elemento químico, e você vai fazer o seguinte: você vai colocar um elétron de cada lado, dos 6, né? Um elétron de cada lado, de cada vez. Então você coloca um elétron de cada lado de cada vez, certo? E aí, uma vez que você faz isso, né? Você pode fazer a movimentação. Você pode colocar esse, você sabe que cada lado dele, dos quatro lados, tem dois que tem dois elétrons e tem dois lados que tem apenas um elétron, né? E aí você você pode fazer a movimentação, você pode colocar esse lado, colocar dois, entendeu? E aí vamos lá, seguindo viagem. Acontece que não tem só um átomo aqui, né? Tem dois, tem um e outro, e eles vão se unir formando aí uma molécula. Como é que isso acontece? Você vê que eu já fiz a movimentação, né? Tirei de um lado, fui botei no outro. E aí, para fazer o que, para quê? Para ficar a orientação correta, né? Esse lado aqui vai ficar orientado de frente para esse, e esse aqui também vai ficar. Se nós sabemos que os elétrons que estão emparelhados, né, ou seja, já tem seu par no seu lado, eles não fazem ligações, né, covalente, não a normal. Eu vou colocar entre aspas aí essa ligação normal. Então é mais fácil um elétron sozinho ligar-se com um elétron sozinho de outro átomo, certo? Vou apagar aqui. Só apagar aqui. Então ele vai fazer aí, né, as ligações químicas covalentes, que é o compartilhamento de elétrons, né? Então há dois compartilhamentos de elétrons entre os dois átomos vizinhos. Isso aí forma uma ligação dupla, né, covalente dupla. Aqui para cá só você retira as coisas que não precisam aparecer, né, que no caso são os elétrons que não fazem ligação e o quadradinho. Então forma aí uma ligação dupla, certo? Que é representado por dois tracinhos. E sendo assim, formou a molécula de O2, né? E aí a representação química você vai substituir aqui esse sinal de igual, que está fazendo uma alusão à matemática, pela setinha, certo? Pela setinha e formou aí corretamente. Está feliz, né? Porque deu certo. Um mais um igual 2, afinal de contas, né? Aqui o segundo quadradinho, o oxigênio, uma molécula já de oxigênio vai se ligar com o carbono, formando aí o CO2, né? E aí ele fica feliz também porque dá certo, é só juntar, ok. Nós sabemos que o carbono ele é da família 14 da tabela periódica, logo ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. E os oxigênios, né, galera? Tá aqui já os oxigênios separados, né? Só que eu tenho que lembrar que os oxigênios eles já formam uma ligação, né? Então fazer o mesmo procedimento, né? Que é fazer a distribuição dos elétrons pelos lados do quadrado. Só que eu tenho que lembrar que aqui, ó, já tenho que lembrar que aqui já é uma molécula, então aqui também já tem as suas ligações químicas. Não se esqueçam que reações químicas nada mais é do que quebrar ligações para formar novas ligações, tá certo? Então nós precisamos quebrar essa ligação aqui para que ela se forme uma substância, ok?
Então vamos aqui. Quebrei já as ligações, os átomos estão livres. Vou trocar essa posição aqui do carbono com o oxigênio, porque o carbono, mais uma dica aqui, ó, o carbono é o átomo que tem mais lados disponíveis para fazer ligação, ou seja, tem mais lados com apenas um elétron. Então a tendência dele é ficar localizado no meio dos outros átomos, né? Então vamos lá. Ele já estabelece aqui duas ligações com oxigênio da direita e duas ligações com oxigênio da esquerda, tá bom? Mais uma vez nós vamos retirar aí os elétrons que não fazem ligação, né? E aí substituímos aí por dois tracinhos, no caso são ligações duplas aqui e aqui nós temos ligações duplas. E aí fica certo, né? Um carbono com dois oxigênios, formando aí o CO2, certo? Próximo, que é o que dá problema aqui para nós, né? Questão estequiométrica, ele me dá, né? Ele vai me dar aqui, só selecionar a caneta, ele vai me dar dois nitrogênios através da molécula N2 e vai me dar dois hidrogênios através da molécula H2. E no final das contas ele vai formar aí outro tipo de substância, né? O NH3. Pela tabela periódica, eu sei que o nitrogênio ele é da família 15, então ele vai ter 5 elétrons na camada de valência, né? E o hidrogênio é da família 1, logo ele vai ter um elétron aí na camada de valência. Você vai colocar os quadradinhos e distribuir os elétrons aí, né? Fica assim, né? Não se esqueçam que eu tenho nitrogênio, aqui eu também tenho as moléculas, né? N2 e H2, né? Então você tem que fazer as ligações, certo? Aqui eu já deixei esquematizado, né? Para formar a ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio. E aqui também formando apenas uma ligação simples entre os átomos de hidrogênio, certo? Essas ligações, óbvio, são quebradas. Houve aqui uma quebra dessa ligação e dessa aqui. E aí os átomos estão disponíveis para formar novas ligações, né? Formou, quebrou a ligação. O que você vai fazer, né? Você vai tentar montar essa molécula aqui, né? Você vai tentar montar essa molécula que ele quer, o NH3, né? Então, com os átomos que me foi disponível, eu só tenho... Já dá para perceber que tem alguma coisa errada, porque eu tenho... Na minha molécula formada, eu tenho que ter 3 hidrogênios e nas reagentes inicial só tem 2, né? Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou tentando montar essa molécula. Eu tenho aqui, formei uma ligação, ok. Formei essa ligação, ok. Mas esse lado aqui ainda pode fazer ligação, né? E sem contar no fato que esse átomo aqui está sem fazer ligação com ninguém, né? Então, como é que ficou dessa forma aqui, né? Nossa ligação, nossa equação química, eu tenho 2 nitrogênios, ok, 2 hidrogênios, beleza, partida. Aí eu formei apenas o NH2, né, e sobrou um átomo de nitrogênio aqui, que ainda não corresponde à minha reação que eu quero, né. Então vamos tentar passar aqui, isso aqui o bebê chorando, né, porque não deu certo. Então o que eu vou fazer? Bem, na química tem a questão da proporção, né, proporção aí de Proust, leis ponderais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar dois hidrogênios, duas moléculas de H2, né? O que é que isso vai me fazer? Isso vai me fornecer, óbvio, isso vai me fornecer mais dois hidrogênios, né? Se uma molécula de H2 me fornece dois hidrogênios, duas moléculas de H2 vai me fornecer 4 hidrogênios. Já tem dois aqui, mais dois, né? Hidrogênios aqui. Eu vou fazer? Vou trazer um hidrogênio para cá, certo? Completar essa molécula. Dessa forma, o que é que vai acontecer? Agora eu tenho, né? Eu tenho só seleciono aqui, eu tenho um N2 inicial, né? Tá aqui o N e o N. Eu tenho agora dois H2. E quando eu faço a equação, muito bem, eu formei o NH3, que é esse daqui, certo? Mas está sobrando ainda, ó, hidrogênio e nitrogênio, certo? Ou seja, a equação ainda não está correta, né? Porque não deve sobrar nada, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou aumentar essa quantidade de H2. Estava em 2, agora eu vou para 3, né? Vocês podem perceber aqui. E o que é que
esse 3 me faz? Ele vai me fornecer mais 2 hidrogênios, né? Vai me fornecer aqui, ó, mais 2 hidrogênios. Se eu não ainda esquematizar nada, né? Agora eu tenho, né? Eu deveria ter colocado aqui, ó, um 3, né? Um 3. E vai estar sobrando aqui 3 hidrogênios, né? Um hidrogênio. O que eu vou fazer? Vou usar esses hidrogênios e esse hidrogênio para formar uma segunda molécula de NH3, certo? E agora sim, né, pessoal? Formei aqui, né? A equação está, como nós dizemos na química, devidamente balanceada. Eu tenho um nitrogênio, um gás de nitrogênio, um N2, com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de NH3, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês, essa explicação desse meme, e o carinha ficou, ó,